E aí, meus amigos, vamos começar com mais um episódio do Saúde Brasil pelo mundo. Pessoal, hoje nós temos aqui duas figuras tremendas. Um aqui no Rio de Janeiro, aqui comigo, de frente aqui, e outro lá na Bahia, né? Dois caras hoje que vão levar até vocês conteúdo de qualidade e sem filtro, tá? Então eu quero deixar já o meu abraço aqui, tá, para o Tauan Alonso, lá da Bahia, da ALS Planos de Saúde. Um abraço, Alonso. Um abraço também para o meu amigo aqui, querido Rosival Lopes, grande terapeuta, tá, gente? Vocês vão observar aí ao longo do programa aí, esse cara é tremendo também. Mas dando início, o nosso avião do podcast Saúde Brasil, Rosivaldo, vai aterrissar lá na Bahia. Nós vamos falar aí com um grande parceiro comercial aí da LS Planos de Saúde, Tauan Alonso. O nome dele é lindo, sugestivo. Esse cara tem uma inteligência tremenda no mercado e a gente foi ao longo do tempo descobrindo essas pérolas preciosas aí pelo Brasil e vamos levar para você um programa que é feito para você, corretor de planos de saúde, e para vocês também, corretores de imóveis, porque o último programa eles reclamaram, você só fala de corretor de plano de saúde. Não, vocês também, corretores de imóveis também, meu grande abraço, meu grande beijo. E vocês, corretores de plano de saúde, esse é um espaço para você, um espaço dedicado para a gente tratar de todos os sintomas da saúde suplementar brasileira, e aqui o grande astro é você, tá bom? Então, eu quero soltar aí uma vinheta do meu convidado aí. Solta a vinheta aí, Zeca. Reta final de promoção do Apvida e os golpes têm aumentado. Tome muito cuidado que fazer com tabela de fora é fria. É o famoso 171 e não precisa ser aluno de direito para saber isso. O estelionato é receber vantagem legal, enganando outra pessoa ou lhe causando prejuízo. E isso encaixa perfeitamente na fraude do plano de saúde, onde ele falsifica o seu comprovante de endereço falando que você é de outro estado, te promete uma coisa que não vai se cumprir, porque os direitos contratuais não são os mesmos. Então se ligue. Tem um famosinho aí na Praça de Feira de Santana que tá fazendo muito isso, viu? O mal dele tá guardado. Olha, ele tem até página no Facebook, vendendo uma tabelinha de fora, todo malandrão. E o pior é que os malandros são os melhores profissionais no termo de argumentação. Ele vai te dizer que você tem atendimento em rede própria, vai dar todas as fotos, que ele ganha prêmio, que isso, você vai olhar o WhatsApp todo profissional. Por quê? Para parecer que é verdade, a mentira tem que vir embrulhada perfeita. Gente, não se ilude com tabela fácil. Diego e demais corretores que dão esse golpe aí, vocês têm capacidade para vender e bater sua meta com a tabela da Bahia. Não precisa enganar ninguém não, meu irmão. Cliente que quer tabela fácil e corretor que quer vender tabela de fora é cadeia, meu parceiro. É esse cara aí que a gente vai falar um pouquinho, ele lá da Bahia, essa terra maravilhosa, terra de Castro Alves, Jorge Amado, grandes cantores, né? A gente tem que falar de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia. É tanta gente boa nessa terra, e esse cara não fica atrás não, né? Que é uma das pérolas preciosas aí desse estado maravilhoso que é a Bahia. E eu vou deixar um pequeno poema para você, tá? Dedicado a você, Alonso, e a você aí, Rosival. É um poema de Castro Alves. Na realidade, é uma frase que toca muitas pessoas, tá? Castro Alves dizia o seguinte: o destino escolhe quem vamos encontrar pela vida. As atitudes decidem quem permanecerão nela. Olha que maravilhoso. Bonito, né? Então o destino fez a gente se encontrar. Com certeza. Agora cabe a gente, né, Alonso e Rosival, fazer de tudo para permanecermos juntos. É isso? Tá com você, Alonso, essa é a sua história. Conta um pouquinho aí dessa sua trajetória linda aí que eu sei, no mercado de Salvador, no mercado baiano, né? Eu sei também que passou por Feira de Santana. Vamos lá, Alonso. Obrigado, bom dia aí, uma honra estar presente aqui, José Carlos.
uma grande referência para nós no mercado, aí, inspiração em outros estados também, um expoente, o nordestino, né, que desbravou aí o Brasil com o seu brilhantismo e agora vem agregando cada vez mais para a gente. Muito obrigado, eu cumprimento também o nosso irmão Rosival Lopes, que é uma referência aí com experiência internacional e também agora trazendo essas questões para a gente, o tratamento do corpo, né, através desse trabalho que é desenvolvendo mecanismo nessa musculatura com o pessoal e essas terapias que são super importantes para a gente e agrega muito no plano de saúde. Então, para mim, é muito satisfatório estar por aqui com vocês, viu? Uma honra. Eu sou um paulista, cheguei na Bahia em 2013, teve os primeiros contatos aí com o plano de saúde e depois comecei a aprofundar nessa área, onde eu consegui ter um desenvolvimento muito grande. Comecei no administrativo de uma corretora, teve uma oportunidade para mim ir para o comercial, eu falei, opa, é aqui que eu vou me encaixar. Então, fui lá, estudei o contrato, me candidatei à vaga e é onde eu comecei um trabalho excepcional. Tivemos uma frente aí de mais de 500 autônomos no bairro do Comércio, eu costumo dizer que a Wall Street baiana é no bairro do Comércio, muito conhecida, quem trabalha com seguros, corretores de imóveis, plano de saúde, enfim, conhece bem esse canto aqui, que é maravilhoso. E depois fui desbravando, fui para outras cidades, trabalhei com expansão, fomos certificados aí pelo Apvida, fui tanto como vendedor, como gerente, pela corretora também, premiação prata, ouro, diamante, e isso me trouxe muita experiência. O mercado baiano é excepcional hoje no plano de saúde, muita venda, uma oportunidade muito boa para vocês aprenderem. E agora, trilhando minha carreira aí também como a corretora, com outros parceiros do Brasil, e sendo referência também no plano adesão Apvida. Estamos aí aprendendo cada vez mais, com muita humildade. O mercado baiano me ensina muito, e é o que você acabou de recitar aí de Castro Alves, né? O destino me trouxe até aqui, e essas competências, esses valores que eu quero seguir, que vai me fazer permanecer no mercado. E é esse trabalho que você vem feito através do seu podcast, e isso é muito valoroso para que a gente consiga cada vez mais oxigenar esse mercado e trazer pessoas que de fato agreguem, né? E não que diminuam o nosso setor, viu? Muito obrigado e vamos para esse bate-papo aí. É isso aí, meu amigo, é isso aí. Vê que hoje o programa vai ser tremendo, né? Porque tem duas feras aqui do meu lado. Quer dizer, um tá do meu lado e o outro tá lá da Bahia. Quero agradecer também a qualidade do Estúdio Z, Zeca, um beijo, Marcelo, por sempre trazer, dar condição da gente fazer um programa interativo e com pessoas de outro estado, que eu acho, a nível de Brasil, são poucos os estúdios que têm essa condição. Então, parabéns aí à turma do Estúdio Z. Alonso, esse cara também aqui, um tal de Rosival Lopes, né? É conhecido como mão de anjo, né? Agora, não é no sentido pejorativo, não, porque ele é carioca, tá? Só que o carioca aqui, quando fala mão de anjo, cara, pô, esse cara é mão leve, assalta, não. Ele é mão de anjo do bem, tá? Do bem, é um cara que realmente faz... Cura pelas mãos, né? É verdade. É a curas pelas mãos, né? Cura pelas mãos. Então, eu quero apresentar aqui Rosival Lopes, de New Jersey, Estados Unidos, carioca, foi para lá, fez história lá nos Estados Unidos e voltou aqui para o Rio e está aí com grandes clientes, tem um trabalho tremendo e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande bate-bola, tá, Alonso? Eu, você e ele, vamos levar conteúdo de qualidade aí para os nossos internautas, né? Fala um pouquinho aí da sua história, um pouquinho, faz um resumo, um breve resumo, Rosival, que depois eu vou entrar com você no segundo bloco, tá? Tá bom. Em primeiro lugar, quero agradecer aí o meu amigo aí, o José Carlos, essa oportunidade que está me dando, entendeu? E vai ser maravilhoso esse bate-bola aí, tá? Bom, minha história, cara, é uma história assim que eu acho que é muito bonita. Então a gente vai, com certeza, querer saber... O meu começo foi, eu era marujo, né? E dei baixa da Marinha, aí eu fui trabalhar numa obra, né? Mas aí eu tinha também uma prima que ela tinha uma diabetes muito forte, e eu fazia assim uma massagem nela, tudo mais, ela falou para mim, pô, cara, por que você não faz um curso de massagista, né? Aí eu fui lá no Senac, e tinha 3 vagas, eu tinha que fazer uma prova, aí eu consegui fazer essa prova e consegui essa vaga. Agora você imagina, cara... É uma longa estrada. Você imagina um cara tá estudando massagem dentro de uma obra.
Brincadeira, né? Já viu que a galera perturba, né? Esse é o brasileiro, É, né, a cara? galera zoa, né? Já viu, né? Aí o cara me zoava, me zoava, me zoava. Um belo dia, rapaz, ele destroncou a clavícula. Rapaz, aí naquela época, antigamente, tipo em 88, né? Quando destrocava a clavícula, botava aquele gesso, só ficava só a mão de fora, né? Aí quando tirou o gesso, o braço dele ficou reto. Quem teve que botar o braço dele bom? Aquele cara que ele zoava direto, tudo mais, botou o braço dele bom, entendeu? E aí nessa jornada toda, né? Aí também entrei na faculdade, né? De fisioterapia, tudo mais, e fui fazendo especialidades, né? Aí eu fiz a quiropraxia, fiz a acupuntura, o dry neuro, né? E hoje em dia aí estou desenvolvendo técnicas, né, para postura. Hoje em dia eu tenho técnicas assim para fazer trabalhos posturais, quer dizer, postura do Roosevelt Lopes. Então, meu amigo, já, viu, Rose? Você vai continuar aí com a sua história no segundo bloco, porque agora a gente vai de novo pousar lá na Bahia, né? Vamos falar aí com esse baiano aí incrível, Tauan Alonso, da ALS Planos de Saúde. O cara aí que realmente é uma pérola preciosa, tá, Rosivaldo? Esse nosso mercado, você não conhece muito esse mercado de plano de saúde, mas é um mercado meio conservador, né? Sim, sim. Ele não dá muito espaço para o novo, né? Para os grandes profissionais emergentes, infelizmente. E esse programa está aqui, pessoal, para isso, tá? Para desvendar esse cenário da saúde suplementar brasileira e incentivar os grandes profissionais, corretores, grandes corretoras emergentes a despontar aí pelo Brasil. Mas vamos lá, Alonso. Qual o cenário, Alonso, hoje do mercado baiano em questão de produtos, operadoras e administradoras, meu amigo? Olha, eu vejo um mercado muito positivo e um mercado assim pujante. Eu tenho experiência em outros estados que a gente vende a Apivida e outros produtos também. A Apivida, ela tem um destaque muito grande na Bahia, em todas as praças que ela chega é forte. Só que assim, hoje na Bahia nós temos praticamente 20 planos de saúde diferentes para você vender. Cada plano uma peculiaridade, uma região. A Bahia é muito grande, são mais de 500 municípios. Você tem uma região metropolitana aí muito forte, com mais de 4 milhões praticamente de habitantes. Então a gente tem um volume expressivo. E é como você acabou de falar, o mercado conservador segura muito a entrada de novos talentos. Se você olhar para hoje os treinamentos principais que tem, você vai ver que a média de faixa etária é de 40, de 45, não tem esse pessoal novo. Então isso é uma oportunidade para que novas pessoas entrem para o mercado. As operadoras estão trabalhando muito, se alinhando. A gente sabe que o atendimento na rede credenciada ele é muito complicado, ele custa muito para a operadora e a média de salário do brasileiro média salarial base, então a gente não comporta hoje mais vender Bradesco, Amil, Sul América, fica muito difícil, muito restrito, né? A gente tem que fazer um plano de custo baixo acessível de qualidade, é por isso que o Apivida é o que é, né? Esse é o foco deles. Então as operadoras estão trabalhando nisso, fazendo um mix com rede credenciada, se adaptando ao mercado para continuar vendendo. As principais administradoras do Brasil estão hoje aqui também, a gente tem mais de 15 administradoras, as pequenas dando muito gás, premiação, treinamento, trazendo essa galera para perto. A gente pega nomes de players aí muito importantes e também os corretores buscando essa fatia. Quem entra para vender plano de saúde é aquela picadinha ali que feitiça e o cara não sai mais. Então eu vejo muito próspero o mercado baiano, precisa trabalhar bem a questão dos valores, né? Infelizmente isso deturba um pouco o mercado, mas acredito que tem em todo lugar. Então é muito positivo. É isso aí, meu amigo. Você tocou aí sobre operadoras e as administradoras. Eu quero deixar o meu grande abraço aí, né, para o pessoal da Apivida, doutor Cândido, um beijo no coração, a todo o time da Apivida Brasil, e eu quero agradecer de coração aí por todo o serviço prestado dessa grande empresa verticalizada que começou no Nordeste brasileiro e hoje é a maior companhia hoje na área da saúde suplementar brasileira.
Marque esse nome aí, viu, gente? Apvida, a maior operadora hoje do Brasil e lá do nosso Nordeste, tá? Um abraço grande a todos vocês aí. Alonso, e a gente, vamos entrar um pouquinho no cenário corretor, né? O cenário hoje baiano, como está hoje o profissional corretor, né? As corretoras, a qualificação, como você enxerga esse mercado hoje baiano? Olha, como eu disse, o próprio perfil de idade elevada dificulta um pouco o acesso à tecnologia. Galera muito trabalhadora, assim, uma qualidade incrível que o Sudeste precisa quebrar, que acha que o baiano não gosta de trabalhar. Não, ele gosta de trabalhar, ele trabalha muito, mas não deixa de curtir a vida. Separa isso muito bem, coisa que às vezes o paulista fica só pilhado em trabalhar, até porque não tem praia, né? Não tem carnaval, não tem Gil, não tem Bethânia, não tem tantos talentos da música, então acaba se afundando no trabalho, com todo respeito. É o irmão então, gêmeo do carioca, né? É o irmão gêmeo do carioca. O baiano. Exatamente. O baiano e o carioca ali são dos de mão dada e assim, é maravilhoso. Então, esse próprio perfil dificulta um pouco o acesso à tecnologia, né? A gente teve um baque muito grande na pandemia, tudo se transformou, quem não digitalizou ficou para trás, então há ainda um pouco essa dificuldade. Eu acredito que falta entrar em muitos termos assim mais simples. Eu vejo treinamentos das operadoras, das corretoras, das administradoras, mas é sempre muito, acho que, genérico. Eu acho que precisa trabalhar mais a gestão de pessoa, que é um diferencial que a gente teve quando eu liderei lá os autônomos. A gente tinha uma sala muito grande para recepcionar os autônomos. A gente vendia mais de 500 vidas ali, somente de Apvida, na época, isso 5 anos atrás. Mas um diferencial que a gente tinha uma sala só para conversar com o corretor. Porque o corretor ele chega com as frustrações, ele chega com os problemas de casa, ele chega com aflições que eles precisam resolver e às vezes descarrega ali e a gente não entende o porquê. Então eu chamava, o que está acontecendo, o que você está precisando, vamos potencializar aqui, o que você precisa, o que está faltando, encorajar, vamos fazer conta, olha, se você se dedicar aqui 100%, você vai ter mais resultado que você ficar pulverizando o seu tempo. Então, eu acredito que para o mercado corretor, principalmente para esse perfil, falta mais esse lado humano, falta mais a supervisão, trabalhar com a gestão de pessoas, esse olho no olho para potenciar o pessoal. É isso aí, meu amigo. E um tema interessante que eu acredito que tanto no Rio, São Paulo, a Bahia, né, o Brasil como um todo, a gente está muito falando da qualificação do profissional. A gente vê que pós-pandemia, né, a gente acelerou isso 5 anos, né, com essa coisa do digital. Então, muitos profissionais teve que se qualificar e se enquadrar dentro desse perfil. Mas existem alguns ranços ainda do mercado, o Alonso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que eu combati duramente, tá? Porque eu acredito no grande profissional. Um tema interessante que eu acredito que tanto no Rio, São Paulo, a Bahia, né? O Brasil como um todo, a gente está muito falando da qualificação do profissional. A gente vê que pós-pandemia, né, a gente acelerou isso 5 anos, né? Com essa coisa do digital. Então, muitos profissionais teve que se qualificar e se enquadrar dentro desse perfil. Mas existem alguns ranços ainda do mercado, o Alonso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que eu combati duramente, tá? Porque eu acredito no grande profissional corretor. Esse cara a gente tem que botar no braço, a gente tem que premiá-lo, a gente tem que realmente exaltá-lo, grande profissional, tá? O que a gente não pode é deixar de punir os maus profissionais. Aqui no Rio de Janeiro eu fiz vários boletins de ocorrência, prendi vários corretores, né, que, quero dizer, eram bandidos, né, se trajando de profissional para sujar a classe e fazendo um monte de M aqui no mercado carioca, e a gente teve que combater duramente. Eu gostaria de saber de você, Alonso, como
está o cenário baiano com relação ao mal profissional e às fraudes aí na Bahia? É parecido com o Rio de Janeiro, porque aqui no Rio de Janeiro a coisa, o bicho pegou, né? E a gente conseguiu, a duras penas aí, punir, mas mesmo assim ainda existe essa banda podre que a gente tenta toda hora excluí-los do nosso cenário. Mas como está aí o cenário da Bahia com relação ao mal profissional? A Bahia ela tem uma peculiaridade que ela tem um dos índices de sinistralidades mais altos do Brasil. Então isso faz com que a tabela ofertada na praça seja um valor elevado em relação às outras praças, principalmente aos produtos que são dependentes de 100% de rede credenciada. Por exemplo, o Unimed, ele tem alguns locais aqui que tem rede própria, região de Vitória da Conquista, Feira de Santana, Salvador já nem tanto. Então tem o queridinho dos fraudadores aqui, a tabela da Unimed Rio. Para você ter uma ideia, existe um grupo que chegou há tempos para mim, chama Bonequinhas de Salvador. Eu costumo dizer que é as bonequinhas de voodoo. Eles fazem o plano da Unimed Rio só para ter direito a procedimentos estéticos. Tem advogado que já entra com liminar, já tem um corretor orientando, e aí já entra com 3 meses, faz um procedimento que seria para 6 ou mais, porque às vezes tem pré-existência, como bariátrica, por exemplo, e aí depois sai do plano e deixa a conta. Então, o que dificulta primeiro a gente tem uma tabela um pouco mais cara, o que facilita a oferta de tabelas de fora. Então, tem clientes que já me procuram e falam, e o Unimed Rio? Eu quero a tabela do Unimed Rio, eu quero tabela de tal conta. Mas o Apvida de tal praça é mais barato que me ofereceram. Então, você vai naquele trabalho conscientizando, fala, olha, você vai explicar o beabá, olha, você faz o contrato, por mais que seja uma tabela de fora e você tenha atendimento aqui, as regras contratuais não são as mesmas. Você tem que orientar e começar essa alfabetização desse pessoal. Só que hoje, como está sendo muito nocivo às próprias operadoras, né, as fraudes estão sendo bilionárias, está tendo um rombo muito grande, né? Só em 2017, acho que foi gasto mais de 28 bilhões de reais com fraudes. A ANS agora entra também com a Mil, com Sul América, compartilhando dados e tirando aquela galera do reembolso. Eles fraudam o reembolso para poder faturar em cima. Então, eles estão batendo muito. Então, estão penalizando os corretores, estão suspendendo o código. Existe ainda a dificuldade de você entregar o corretor. Esse trabalho que você fez aí é muito corajoso, de você ir lá, fazer um boletim de ocorrência, ir para cima. E a gente sabe que muitas vezes esse pessoal tem alguma benevolência, é amigo de alguém que aí fica meio assim de denunciar, de tirar código, que só fala, olha amigo, para aí, no problema. Então a gente sabe que é um trabalho muito de formiga e corajoso. Então tem que trabalhar, tem que bater em cima nas questões da fraude para a gente poder cessar isso. Não é a maioria, né? É pouco perante o volume da praça, mas acaba estragando muito. Só que eu costumo dizer que o tipo de cliente que procura uma tabela barata, o tipo de cliente que é um plano sem carência, já é um cliente que não vai se manter na carteira. Primeiro, ele vai dar problema e vai sair. Ele não é saudável para o corretor e o corretor hoje está sendo penalizado. Se o cliente tem atendimento fora do prazo, se ele entra com liminar, se ele não paga, tem a confirmação, tem a questão do estorno que está muito latente hoje, não acaba sendo vantagem financeiramente. Então, quem trabalha correto acaba nem fazendo questão. Quando o cliente fala para mim, olha, eu quero a tabela sem carência, senhora, não trabalhamos dessa forma, é assim que funciona. Mas o fulano falou que tem que fazer. Olha, a senhora vai estar sujeita às penalidades, às denúncias, e pode ir lá, mas já sabe qual é o futuro disso aí. Então, é o trabalho que você está fazendo há muito tempo e a gente tentando fazer de alguma forma aqui também. É isso aí, meu amigo. E esse vídeo que eu soltei no início aí da tua apresentação foi o que me chamou a atenção, porque você é um cara novo, mas um cara que quer fazer o certo dentro. A gente sabe que é difícil, né? E principalmente no Brasil, querer fazer o certo, né, irmão? Mas a gente tem os homens do bem, as pessoas que realmente acreditam
no trigo e não no joio. A gente sempre tem que estar um passo à frente desses caras. E eu quero dizer a você aí que anda fraudando, né, e sujando o nome do profissional corretor de planos de saúde e odontológico pelo Brasil. Cuidado. A gente vai denunciar, a gente vai atrás de vocês, esse programa é para isso, a gente vai exaltar os grandes profissionais e botar na cadeia esses bandidos aí. Agora, uma fonte me falou, Alonso, que existe, olha, Rosivaldo, existe o escritório do crime na Bahia. É verdade isso ou isso aí é uma lenda, o Alonso? Existe em todo lugar. Existe. Eu lembro quando eu comecei na Bahia, e a gente trabalhava ainda com contrato físico, e há pilhas e pilhas de contrato. E aí, os corretores lá, né, nessa época, até uma coisa engraçada, tinha o Apvida não pagava o contrato administrativo. Falava assim, o contrato fica com o ADM. E todo mundo esculhambava o Apvida não paga, que é o contrato ADM. E um diferencial nosso na praça era assim, aqui nós não temos contrato ADM, aqui o seu pagamento é garantido. E as corretoras fizeram um movimento, chamaram os diretores, olha, vocês estão favorecendo eles, não sei o quê. E o meu discurso era simples, olha, por que a operadora não paga o contrato administrativo? Porque você não fez o papel correto de corretor, não pegou a documentação legal, deu divergência na assinatura, teve algum sinal de fraude e ela pediu um outro documento. Então, enquanto você não resolve essa pendência, ela fica lá. Então, a gente tinha um zelo fantástico para poder não ter esse problema. Então, a gente tinha um suporte de motoboy que mandava pegar a assinatura quantas vezes fosse necessário. A gente tinha vídeo explicando para o cliente que ele tinha que assinar igual o documento, para ele treinar antes no papel. Enfim, todas as questões. E sabe o que os corretores falavam para mim? Não, a gente vai numa salinha aqui do comércio, tem um cara lá que faz assinatura para a gente. Você chega lá, paga R$15, ele faz a assinatura do contrato. O famoso Chico Xavier, que a gente falava Chico Xavier. Eu falava, gente, como é que pode isso aí? Eu falava, gente, ele não pode. Como é que você vai assinar um contrato, vai fazer um negócio desse? E aí era dessa forma. Então, o processo digital também tirou isso. Mas é como eu te disse, né? O grupo das bonequinhas de Salvador é um escritório online. Você incentivar isso aí é muito perverso para a própria cadeia. Porque se a sinistralidade é alta, o que vai fazer? Vai ter um reajuste mais alto para quem fica. As operadoras que não aguentam, por exemplo, 80% das operadoras hoje são de pequeno porte, então elas não vão aguentar a multa da ANS, elas não vão aguentar a sinistralidade alta, então elas fecham, deixam de gerar empregos, por exemplo. Então toda uma cadeia ela é prejudicada. Esse vídeo que você viu, na época que eu estava em Feira de Santana, esse corretor já estava lá, ele puxava vida para Aracaju, que era uma praça que era mais barata do que a da Bahia. Então, imagine o tanto de resultado de venda que ele tirou de lá para colocar em outra praça e que vendedores deixaram de vender, simplesmente porque ficou desleal a concorrência. Porque eu não estou trabalhando argumento, venda, persuasão, eu estou simplesmente pegando um valor que é errado para aquela praça, é surreal. O cliente, às vezes malicioso ou mal informado, vai numa dessa e o cara deixa. Então, os sonhos são interrompidos também, o vendedor deixa de ser um cara muito entusiasmado na venda, porque ele vê que o processo não funciona, ele vê que a denúncia não vai para frente, mas essa realidade está mudando. O pessoal da Apvida tomou uma providência sobre esse vendedor, eles estão de olho porque eles sabem que precisa ter saudável, e o diretor ele perde essa vida na praça. Mas, infelizmente, esses do crime ainda acontece, mas estão com os dias contados aí, se Deus quiser. Eu fiz esse comentário a você porque aqui no Rio de Janeiro, meu amigo, é o celeiro, tá? Eu gosto sempre de frisar, porque o nosso programa é realizado aqui no Rio de Janeiro, e em São Paulo também a gente tem diversos, e o pior, tá? Com participação de donos de corretoras, que a gente vai denunciar futuramente, tá? Essas pessoas são coniventes com esse fraudador, que eu não chamo nem de corretor, tá? Esse cara, ele precisa ser banido do cenário nacional de planos de saúde, né? Hoje não há mais espaço, Rosivaldo e Alonso, para o famoso corretor Ayrton Senna, né?
que ele é tão rápido que esquece de mandar o cliente assinar. E agora ele entrou na esfera digital, então ele consegue colocar o telefone dele no lugar do telefone do cliente para receber um token. Vai acabar, tá? Vai acabar. E como o Alonso também falou, o corretor Chico Xavier, que é aquele que assinava pelo cliente, né? Um fraudador, né? Isso é crime, né? Tinha os corretores também, Alonso aqui, que trabalhava na Receita Federal. Os caras montavam a GFIP, para você ter ideia do mercado que era aqui, né? O cara tremendo. Tinha escritórios aqui que montava a GFIP. Então o cara trabalhava na Receita. E isso acabou, porque muitos também levaram a cadeiazinha segura. Mas sempre acontece, parece que quando a gente... Isso aí é como um capim, erva daninha, né? A gente arranca uma porção e aparece centenas. E cabe a gente, como grandes profissionais da área, combater isso e motivar, como o Alonso aí, quando eu vi esse trabalho tremendo que você faz, meu irmão, eu digo, não, eu vou trazer esse cara para o programa, esse cara vai ser o meu parceiro, tá? Já está aí aberto a parceria para você, quando você quiser entrar aí junto com a gente, todas as sextas-feiras, aí fazer esse link, quando a gente trouxer aqui grandes convidados, o convite já está aí extensivo a você. Eu quero parabenizar também toda a sua equipe aí que está aí por trás. Eu sei que você tem uma boa equipe aí técnica. Um abraço, um beijo grande para esses grandes profissionais, porque ninguém faz nada junto, né? Mas vamos falar agora de coisa boa, né? Vamos entender, o Alonso. Como você enxerga o mercado baiano para o futuro? Operadora, administradora, corretora, corretor e cliente, tá? Então eu quero que você bota todo mundo nesse cesto e faz um breve resumo, como é que você enxerga o mercado baiano para o futuro. Eu vejo ele muito promissor, eu vejo o movimento das operadoras trabalhando para se manter no mercado. A gente tem grandes nomes hoje, assim, de operadoras de pequeno porte, mas que estão querendo morder fatia do mercado, querendo oferecer diferencial. Nós temos Boa Saúde, nós temos Blue Med, nós temos Medvida, nós temos Atitude Saúde, Brasil Saúde. Nossa, são tantos nomes bons e que a gente olha para eles, o futuro promissor, porque a gente vê o movimento da melhora. Porque você vê que quando uma operadora, uma administradora quer meter uma fraude, quer inchar a carteira, você já sabe o futuro. Fala, isso aí é só para inchar e vender, é só para depois sumir do mercado e levar o dinheiro. Então eu vejo todo mundo se movimentando. Primeiro ponto, vendo rede credenciada, com rede própria para poder balancear essa sinistralidade, ajustando tabelas, a premiação compatível, né? Porque a Unimed lança umas premiações que são surreais, aí os caras faz fraude, paga boleto, não. Então você vê um negócio perene, muito treinamento, muita profissionalização desse pessoal. Acredito que falta ainda ajustar essa questão da gestão de pessoas e todo mundo acompanhando a Apvida, porque assim, o que acontece? Você olha para o primeiro lugar e veja o que ele está fazendo e vai seguindo. Pô, se ele está aqui, se ele está expandindo. Hoje o Apvida está em várias cidades da Bahia, Salvador, Lauro, Camaçari, Simões Filho, Candeia, Feira de Santana, Lagoinhas, e ele vai metendo marcha e vai expandindo, então o pessoal está acompanhando. Então isso tem uma previsão de crescimento muito sólido. E os clientes precisam muito. Eu acho incrível a Bahia. Hoje eu acho que tem uma média salarial que está em 10º ou 12º lugar do Brasil, mas tem uma pujança para plano de saúde, uma procura, principalmente para crianças e mulheres, muito forte. Então, é um mercado que está caminhando para um futuro sólido. E as corretoras, claro, se habituando cada vez mais para o digital, para não fraude, para a saúde desse pessoal. Sabe que hoje não dá para pegar aquele corretor qualquer, que bota de qualquer forma, porque ele vai ser multado. Se o cliente não tiver uma saúde de confirmação de boleto, não é interessante. Então, todo esse movimento mostra o mercado indo para algo sólido, para algo que é tangível, que dá para você investir nele a médio e longo prazo. É o que a gente acredita.
É isso aí, meu amigo. Vida longa ao mercado baiano de planos de saúde odontológico, né? E a gente sabe com os emergentes aí que está surgindo aí como você e tantos outros, não só na Bahia, mas no Brasil todo. E a gente vai sempre trazer esses grandes profissionais, né? Porque por trás de qualquer empresa, por trás de qualquer CNPJ, sempre há um CPF fazendo a diferença. Esse é o caso do Alonso, por trás aí da ALS Planos, né? E esse grande profissional está fazendo a diferença no mercado baiano e nacional. Eu tenho absoluta certeza, né? Porque com a venda online hoje, tudo, o Brasil se tornou um único celeiro aí de grandes profissionais vendendo para o Brasil todo. E aí, meu amigo Zeca, aí o pessoal da técnica, vamos soltar aí, tem alguns depoimentos, Alonso, aí para você, tá? Então tem uma turma aí que queria deixar um pequeno recado aí para você, Alonso. Solta aí, Zeca! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Bebeto, superintendente comercial Norte e Nordeste da Afix, da Alta e administradora de benefícios. Fui convidado aqui a mandar uma mensagem para vocês aí, para agradecer e enaltecer a parceria do Tauan Alonso, que atua aí no mercado da Bahia, e enaltecer também o trabalho que ele vem desenvolvendo aí junto com a gente. É um grande parceiro, preza muito pela licitude no mercado de planos de saúde, preza muito pelo suporte. Então, passando aqui só para agradecer e enfatizar novamente a parceria que ele tem conosco, tá bom? Abraço! Aqui quem fala é Anderson, gerente comercial Apivida Varejo, na Praça de Feira de Santana, Bahia. Passando aqui para deixar um recado para o nosso grande amigo e parceiro Tauan Alonso, um excelente profissional, que até pouco tempo estava aqui com a gente na praça, gerindo uma grande equipe, um cara com conhecimento incrível na parte de empresas, desenvolvendo e aperfeiçoando pessoas. Hoje tá mais pro Salvador, Camaçari, mas, meu amigo, estamos sentindo sua falta aí. Vem aqui, passe aqui pra gente tomar um café, né? Você faz falta. Tamo junto, viu? Parabéns! É um prazer participar dessa homenagem a Tauan Alonso, um cara que deveria ter nome e sobrenome, trabalho. Enquanto foi nosso gestor, teve grandes resultados e agora a gente enxerga tudo que ele evoluiu, com inovação, tecnologia, criatividade e um trabalho fantástico na Bahia. Parabéns! É isso aí, olha aí, Alonso, muita gente gosta de você aí no cenário baiano e eu tenho certeza que muita gente vai aprender a gostar, como eu aqui, que aprendi já a gostar aí desse cara verdadeiro, né? E sincero e grande profissional. Tem alguma coisa aí a dizer dessa turma aí, Alonso? Cara, esse pessoal é fantástico, assim, tem tantos nomes que eu poderia falar aqui que eu até fico meio assim para não pecar, mas grandes lideranças. O Bebeto é um cara fantástico, ele era diretor da Apivida, o cara tá superintendente agora, a Alter e a Fix fez uma fusão que traz muita novidade, muito suporte para o corretor também que está vendendo a Apivida e outros produtos da plataforma. Ele é liderado do Jadeilson, que é um superintendente comercial da Apivida, também um líder assim, extraordinário, então que deixa o seu legado aí, e é muito importante para nós na praça essa fusão e a liderança dele. O Anderson é um cara também, que o negócio legal da Apivida é que a galera faz carreira na Apivida, são pessoas de 5, 10, 15 anos de Apivida. O Anderson também começou como back-office, hoje está diretor da Praça de Feira de Santana, onde a gente teve grandes resultados lá, a premiação da Apivida, que eu tenho um grande apreço, e ele sempre puxa minha orelha e fala assim, olha, você esqueceu a gente de feira e tal, porque a gente está mais na região de Salvador, mas tivemos grandes histórias e grandes conquistas por lá. Né? Risse é a diretora também fantástica, diretora administrativa da SL91, que é uma das maiores corretoras de Apivida, eles são uma plataforma exclusiva, são campeões assim disparados, eles têm acho que 25 diamantes, 22 diamantes, vendem a Apivida desde sempre, acho que eles vendem a Apivida há 27 anos, e é uma grande inspiração de processo, de sistema, de gestão para a gente, e tive o prazer de trabalhar e trabalho com todos eles, e para mim é muito bom. Muito, muito obrigado, eu agradeço de coração.
Tá acabando aí o primeiro bloco do programa, né? Mas a gente vai fazer duas menções aí nos comentários aí do Alonso, né? Eu quero deixar um beijo grande aí para Pedro Rezende aí, da Afix, né? Uma empresa, uma administradora de benefícios, montou um escritóriozinho, começou um projeto lá em Fortaleza, né? E hoje está gigante no cenário nacional. Então eu quero fazer minhas referências pelo grande trabalho aí do Grupo Afix aí pelo Brasil. Quero também mandar um beijo grande para Jadeilson, né, essa figura ímpar aí da Apvida, que você mencionou aí, Alonso. Esse cara aí é tremendo, né? Como eu falei, por trás das grandes empresas sempre tem um CPF, né? E esse cara assina, né, o nome dele junto com a Apvida, e como eu falei no bloco, a um momento anterior, quero deixar aí para um abraço para Dr. Cândido Pai, né, essa figura aí visionária, esse médico que inovou, né, a saúde suplementar brasileira, né? Como no outro programa eu falei do Dr. Milton Afonso, que deu um pontapé inicial, né, para a saúde suplementar, e depois veio o Dr. Edson de Godoy Bueno, Milton Afonso da Golden Cross e Edson de Godoy Bueno do Grupo Amil, que realmente deu uma roupagem diferente, de qualidade ao nosso cenário. E aí veio agora, né, o Dr. Cândido para fazer história na saúde suplementar com o Grupo Apvida. Então esses três nomes realmente estão revolucionando a saúde suplementar no Brasil. Mas, meu amigo, acabou agora o primeiro bloco, que essa é a sua história com o nosso querido Tauan Alonso, lá da Bahia, né, da ALS Planos de Saúde. Mas o Alonso vai continuar aqui com a gente, batendo um papo agora com o nosso amigo Rosendo, porque nós vamos entrar aí no tema saúde e bem-estar. Sempre, Rosendo e Alonso, o nosso programa ele está em 2 blocos. Vou até corrigir aqui, o Rosival e Alonso. O nosso programa está sempre em 2 blocos, um é sempre voltado a planos de saúde, o nosso segmento, e o outro é temas de saúde e bem-estar, né? E para falar hoje nesse segundo bloco aqui de saúde e bem-estar, né, a gente trouxe, né, Rosival Lopes, um carioca da gema, né, que estava nos Estados Unidos, lá no New Jersey, e fez a sua história também como as mãos de anjo dos atletas de alta performance, né? Imagine o que é que ele faz com a gente, né, Alonso? O que é que ele faz com a gente, pessoas comuns, né? Se ele faz essas maravilhas com os atletas de alta performance, imagine com a gente, né? Pessoas comuns, né? A gente vai falar um pouquinho da sua história, mas antes eu quero falar também dos nossos parceiros aí do marketing, tá? MKF7, tá? Do marketing, tá, cara? Essa empresa aí é do meu amigo Kaplan. Esse cara é tremendo, né? Quero deixar um beijo grande aí para o pessoal da MKF7 e dizer que estamos junto e misturado, tá, meu irmão? Mas me diga o seguinte, meu amigo, me conta um pouquinho. Você já me resumiu um pouco da sua história, mas pode dar continuidade, Rosival Lopes. E lembrando, Alonso, que você tem perguntas para ele tem pergunta para você, tá? Ele tá com algumas coisas na manga aqui para te perguntar aí, e eu tenho certeza que você também tem algumas curiosidades que você vai poder aqui perguntar para o Rosival Lopes. Rosival, qual a diferença hoje entre massoterapia, quiropraxia, acupuntura, né? Isso aí se junta. Nós sabemos hoje que você é um profissional 3 em 1, né? Um tratamento integrado, né, que eu trabalho, entendeu? Então, já que eu fui estudando todos eles, né, aí eu fui botando tudo junto ali num tratamento, né, em vários tratamentos. Entendeu? A massoterapia vem a ser a massagem, né? Perfeito. É massagem. Porque tem muita gente aí, os internautas, que não conhece, né? Uhum. Os nomes são tão difíceis, né? Então vocês vão conhecer aqui na prática o que é cada um. Então fala um pouquinho aí, a massoterapia é o quê? É massagem terapêutica. Massagem terapêutica é aquela massagem que vai profunda, desintoxicando os vasos sanguíneos,
né? Oxigenando mais os vasos sanguíneos, entendeu? Então, entendi. quer dizer, aí vai aliviando as dores, né? As inflamações. É a mesma coisa você, quando entra na academia, a primeira vez, o que acontece? Primeiro dia, primeira semana, você está todo dolorido, não é verdade? Porque está mexendo na musculatura, né? E o músculo começa a dar aquelas inflamações, porque está mexendo nele, né? Então, quer dizer, está todo intoxicado, cheio de toxinas. Aí que entra também a massoterapia, que a gente vai pegando profundo, né? Eliminando as toxinas, jogando fora, para melhora das dores. Entendeu? Entendi. E no caso da quiropraxia? O nomezinho difícil, né? A quiropraxia é o alinhamento das articulações, né? Então ela trabalha geralmente com ossos, né? Alinhando as articulações, com coluna, entendeu? Então, quer dizer, a quiropraxia é isso aí, é alinhamento das articulações. E a acupuntura? A acupuntura, ela trabalha diretamente com meridianos, né? Ela vai contrabalançando como o yin, o yang, né? Então, quer dizer, trabalha todo tipo de doença, todo tipo de enfermidades, entendeu? É uma medicina chinesa, né? Ela é milenar. Entendi. Né? Que tem, entendeu? Entendi. Eu tô sabendo que você tá solteiro no Brasil, não é isso? É verdade. Atenção, mulheres, você aí, aqui é o Correio do Amor, tá, Alonso? Vocês aí vai levar 3 homens em um só, tá? Levando aí para fazer o tratamento terapêutico aí, o Rosival Lopes. Mas desculpe aí a brincadeira, Rosival. Mas me diga o seguinte, hoje, quais os benefícios hoje desse conjunto de técnicas, né? Podemos dizer que é a medicina complementar? Isso. São tratamentos integrados. Os médicos, pelo que eu dei uma estudada, não sou muito, não tenho muita visão do segmento, conheço superficialmente, mas alguns médicos não aprovam e outros aprovam, entendendo que esse tipo de terapia é um complementar, né, e que funciona. E eu quero dizer a vocês, olha, cuidado que muitas vezes que você escuta e que médico diz, né? Então eu acho o seguinte, que se você quer realmente testar a terapia, marca aqui com o Rosendo, vai ficar aí os telefones do Rosendo no nosso rodapé e vocês vão poder entrar em contato e você realmente testa essas técnicas juntas para depois você dizer, valeu a pena ou não valeu, né? Mas Rosival, me diga o seguinte, essas técnicas juntas, qual o bem-estar para o ser humano? Eu trabalho bem direto. Hoje em dia é um trabalho de músculo, é um trabalho bem muscular. E eu acredito até que a medicina deveria estudar mais, ter mais tratamentos, entendeu? Para trabalhos musculares, né? Que geralmente você vai no médico, tem dores musculares, mas faz o quê? Te dá remédio, entendeu? Não mete a mão, não é nada disso, ele te dá remédio. Então, por isso que muitos não acreditam nas nossas técnicas. Alguns acreditam, alguns chegam e indicam a acupuntura, indicam a quiropraxia, mas tem muitos que já não indicam, entendeu? Aí vai de médico para médico. Entendi. Que a medicina, geralmente, ela indica logo o remédio, entendeu? Para aquilo ali. Entendi. Mas só que músculo, ele é muito forte. O músculo ele é muito duro, então muitas vezes aquela medicina não dá para soltar aquilo ali. Tem que ter um profissional justamente para meter a mão naquela musculatura e soltar mesmo ela e botar ela no lugar. A Europa em si, como nos Estados Unidos, já fala muito sobre a medicina alternativa e não medicamentosa, né? Até para sobrevida, qualidade de vida, né, do ser humano, evitar estar tomando medicamento. Eu acredito que esse tipo de terapia e de técnica vem para isso, né? Como eu estou falando em músculo, tudo assim, primeira coisa que qualquer coisa que você pega, de repente, um resfriado, atinge logo no músculo. Entendi. Um resfriado? Atinge. Você sente dores no corpo? Entendi. Você sente dores no corpo, fica todo dolorido, né? Porque está atingindo o quê? No músculo.
Entendeu? Então, quer dizer, o músculo deveria ser mais estudado. Entendeu? E quem vai direto nesse músculo? Quem trabalha no músculo? Quem mete a mão nesse músculo? Quem é? O massoterapeuta. Entendeu? Que não é muito valorizado. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, tem que meter a mão no músculo. Tem que soltar esse músculo. Então, por isso que hoje em dia eu tenho uma técnica que eu botei de postura, que na fisioterapia tem um RPG. Você, na realidade, criou a sua própria técnica, né? Justamente. Porque, na realidade, pelo que eu percebi, através de alguns conhecidos meus, o cara me disse, não, minha esposa faz acupuntura com uma pessoa e eu faço tem um massagista, outro profissional. Você engloba tudo isso. Tudo isso os num três profissional só. Um único profissional. Num profissional e essa só. técnica que você E criou isso é para atletas de alta performance? Com certeza, com E certeza. funciona no ser humano normal, como Também, eu, Alonso? Também. Né? A turma da técnica aí, né? com Zeca certeza. e Marcelo. Porque todos usam o quê? Músculo. Entendeu? Entendi. O profissional de alta performance. Vamos dizer assim, o jiu-jitsu. Falando em jiu-jitsu, eu quero ver se o Alonso sabe quem é essa figura. Zeca, solta aí um videozinho que a gente viu aí. Alonso, depois você vai... Analisa quem é essa figura aí que tá aí, viu? Isso, né? Depois você vai me dizendo aí que tipo de tratamento é esse aí. Isso aí foi lá em Nova York. A academia do Renzo Gracie. Essa academia dele é a maior academia que tem em Nova York. São 3 andares de academia. Tem uma história muito boa para contar. Coisa boa. Rapaz, em cima do cara, isso aí, olha só, Alonso. Eu não aguento esse tipo de coisa. Isso literalmente é um homem em cima de outro, né, gente? Ali eu tô instalando todas as vértebras dele com o pé. Isso é uma técnica. É uma técnica. Qual é o que? Para soltar mesmo. Massoterapeuta ou quiropraxia? Não, entra na massoterapia junto com a quiropraxia também junto. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu tenho uma história muito bonita do Renzo. Conta aí. A gente quer ouvir, né, Alonso? Vamos ouvir essas histórias do Renzo. Só quero ouvir a história dele, lutar jamais com ele, tá? Eu estava lá Eu tenho um amigo que ele é barbeiro, né? E é justamente o barbeiro do Renzo, né? Eu tinha passado na barbearia, tudo mais, aí depois eu saí. Depois quem entra foi o Renzo, né? Aí ele me telefonou, Roosevelt, o Renzo tá aqui. Eu falei, pô, cara, calma aí, já tô chegando aí. Aí, beleza. Aí me apresentei, tudo mais, sou seu admirador, tudo mais, né? Ele falou pra mim, passa lá na academia, vai lá em Nova York. Que New Jersey, Nova York, é 20 minutinhos de trem. É rápido, né? Você nem acreditou quando ele disse, passa lá. Não acreditei, né, cara? Aí ele é um cara muito ocupado, ele estava dando aula, né? Cheguei lá e fiquei 4 horas esperando ele. Acabar de treinar, dando aula lá, tudo mais. E eu lá. Muitos brasileiros na academia? Tem bastante. Tem do mundo todo, no mundo inteiro, ali, no mundo inteiro. Ali a aula dele é o máximo, né? É o top. Ele é o top, né? Perfeito. A família Gracie. A família Gracie, E tô lá 4 horas esperando ele, rapaz. Aí, de repente, quando tá todo mundo saindo, ele vem conversar comigo. Cara, não vai dar, porque, entendeu? O espaço aqui não tá legal. Mas tudo bem, não vai dar, não tem problema não. Mas pelo menos eu posso fazer uma demonstração em você aí? Para você conhecer meu trabalho? Ele falou, não, tô bem. Não tô legal, tô com dor nenhuma não. Você quer? Eu falei, cara, mas eu já tô aqui, rapaz. Vamos lá, deixa eu praticare aí, te apresentar meu trabalho. Aí, tá bom. O Renzo tem aquele jeitão assim, sabe, todo esporrento. Você quer? Todo lutador, né? Vamos lá. Aí foi aquele vídeo que vocês viram ali, né? Eu pisando nele, fazendo aquelas coisas todas, né? Aí eu trabalhei bem o ombro dele, tudo com o pé, entendeu? E alongamentos, né? Aí tudo bem. Ali eu fui embora para casa, né? Beleza.
Aí quando chega, no outro dia eu telefonei para ele. Ô Renzo, e aí, como é que tá? Rapaz, ele chegou falando pra cara, porra, sei que eu falei, caramba, meu irmão. Eu quebrei o cara, fiz algum M nele ali que não deu certo, entendeu? Rapaz, sabe o que ele falou pra mim? Pô, cara, você me curou! Há 2 anos que eu tava com dor no ombro, não tava treinando direito. Pô, cara, você, pô, é fera, tudo mais. Eu falei, pô, beleza, cara. E aí, vai dar pra mim dar um pulo aí, pra gente conversar, pra gente ter... Não, todo sábado você vem pra cá, agora você é meu. Quer dizer, pô, cara, foi uma história muito legal, entendeu? Legal. Eu curei o ombro dele ali, cara. Entendeu? E ele não queria, né? Ele não queria, entendeu? Depois só rasgou de elogios, né? Que bom, né, Aí cara? comecei a atender Eu acho que é a isso. O galera grande lá, profissional, o diferencial é isso, né, cara? É a prática, né? pra É mim, você mostrar tudo na na prática, né? prática, Nada no literal, eu acho que é bom para Não adianta- apresentar, não adianta mas eu acho que ficar a falando, bota prática fala cara. por si só. É, né? justamente, entendeu? Pô, ele ficou super satisfeito e fui muito feliz nesse dia lá. Alonso, tem alguma pergunta aí para o nosso amigo aqui, Rosival Lopes? Cara, foi bom que eu falei primeiro, foi até uma honra, porque depois que esse homem fala, é difícil uma pessoa falar depois, né? Então eu tenho que falar por último, né? Mas alguns pontos que eu anotei aqui que eu acho interessante, que ele falou da questão do músculo. Por exemplo, tudo é muscular. Se você tem uma doença, afeta o músculo e principalmente emocional, né? Você está estressado, você tem o quê? Aquela dor aqui, você está tenso, tá emocional, vai para o músculo. Né? Eu tive estudando agora recentemente, a gente sempre aborda muitos conteúdos, doença, Alzheimer e tal, e que a maioria das doenças na terceira idade são relacionadas pela falta de musculatura. O idoso que não desenvolve uma musculatura, porque normalmente ele para de fazer exercício aí depois dos 50, 60, a falta de musculatura desenvolve doenças. Então, é muito importante o idoso ele tá nessa pegada. Eu gostaria que ele falasse depois um pouco disso aí, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele falou, usou uma palavra aí no começo, a cura através das mãos, que é justamente o processo, né, que você faz com a musculatura, principalmente trabalhando acho que na coluna vertebral, que é o sistema nervoso, né? Então, se você faz um trabalho disso aí, você potencializa muitas coisas. Às vezes a pessoa acha que é emocional, acha que é um remédio, mas não tem nada a ver. É a questão de habituar a fazer esse processo. Né? Então eu gostaria que ele falasse primeiro um pouco dessa questão da musculatura do idoso e também da dificuldade desse acesso da população. Eu vi que em 2017 o SUS liberou para fazer a quiropraxia através do Sistema Único de Saúde, mas a gente não vê tão pujante. O plano de saúde hoje, no máximo, ele libera a acupuntura. Ele não tem nem RPG, nem pilates. Essa questão ainda está muito travada. Qual é a dificuldade aí do rompimento dessa bolha aí nesse setor dele? Como você falou, né? Através da musculatura perante os idosos que vão perdendo bastante tônus muscular a partir de 50 anos, né? Então, você também vê que hoje em dia os idosos estão pegando bastante firme nas academias. Hoje em dia os idosos estão se tratando mais, porque a partir de 50 anos o tônus muscular vai acabando, né? Aí começa a ficar mais flácido a musculatura. Então os idosos têm que fazer uma musculação, entendeu? Mas não com muita carga, sempre sem carga, com pouca carga, mas para pelo menos poder ter o tônus muscular mais forte, entendeu? Ter o músculo mais forte, né? Que é importante. É importante a musculação nessa parte aí, né? E a massoterapia é importante para desintoxicar, entendeu? Então, quer dizer, é muito válido fazer a musculação. Você falou agora, viu Alonso? Ele me chamou a atenção que a gente estava num breve comentário antes do programa. A gente falou da massoterapia, da quiropraxia, da acupuntura. E existe também algo parecido com a acupuntura, mas
tem outro nome, né? Tem o Dry Needle, né? Dry needle. Acupuntura... Explica um pouquinho o que é isso pra gente. A acupuntura é do Oriente, né? E o Dry Needle é nosso Ocidente, que vem a ser da fisioterapia. O Dry Needle... Mas é outra técnica. É outra técnica. Que você também aplica. É justamente a técnica que eu uso. Então ele é 4 em 1, Alonso, não é mais 3, tá? Entendeu? Que eu uso mesmo, que ela é muscular. É para tirar nódulos. Né? Nódulos que eu falo é muscular, tá? É para soltar musculatura, para oxigenar a musculatura. Tanto é que ela é uma agulha que ela vai intramuscular mesmo para soltar essa musculatura. Entendeu? É um trabalho muscular. Entendeu? Ah, entendi. E a pergunta do Alonso tá. Foi a outra, Qual foi a outra pergunta, Alonso? Que foi que você fez aí com relação ao idoso? Do idoso ficou bem claro assim, essa importância a gente conscientizar eles para fazer essa musculação. Como ele falou, né? Não é malhar pesado, mas está lá tonificando o corpo, enfim, melhorando esse sistema deles. A outra questão é essa bolha. A gente sabe que essa medicina paralela, essa medicina natural que a gente precisa ativar cada vez mais, tem muita resistência, principalmente, eu acho que para os grandes players do mercado, que vendem medicamentos, médicos, que há essa resistência. Qual é a diferença? Até vou reformular. Qual é a diferença, o impacto que você teve, que tem a experiência nos Estados Unidos e vindo para o Brasil, dessa dificuldade de acesso, do entendimento das pessoas, o acesso a essa informação, a essas terapias, entender a importância, qual é a diferença aí entre Estados Unidos e Brasil hoje, que foi impactante para você? Eu vou dizer para você que, falo muito assim da medicina dos Estados Unidos, né? Mas aí tá no alcance de quem tem mais, entendeu? Porque a medicina para os Estados Unidos lá é muito caro. É muito caro. Lá é tudo pago. Né? Então, a mesma coisa que o imigrante está lá, entendeu? E paga muito caro. Entendeu? Paga muito caro. Entendeu? Não é barato. Aqui tem o SUS, aqui tem outros meios que você pode ter até de graça, mas lá nada é de graça. Entendeu? Lá qualquer cirurgia... Os imigrantes sofrem muito com isso lá, entendeu? Porque é tudo muito caro. E vou dizer para você, os médicos, a medicina aqui no Brasil não tem a desejar não, cara, porque os caras aqui são muito, para mim, são muito melhores, entendeu? São muito melhores do que lá. Aqui os caras são fera mesmo. A medicina são fera de verdade. E nós também das terapias também, entendeu? Alternativa também, somos muito melhores também. A gente falou dos benefícios, né, Alonso e Rosival, mas eu queria saber o seguinte, com relação a isso aí, a preço, é acessível para a população hoje essas terapias? Que me parece que o grande problema nas grandes terapias alternativas, que realmente fazem efeito, é que não chega ao público C e D, né? Por conta de preço. Existem pacotes, por exemplo, existe pacote para o público, no caso do seu tratamento, ou você só atende o público AA? Não, tem pacotes, com certeza. Aí fica mais acessível para a pessoa, né? E para a gente também que ganha também o dinheiro direto, né? Entendeu? Mas a gente faz pacote. Ah, entendeu? Entendi. Com então certeza. tem preço justo. A gente vai fazendo, né? Não é barato, é justo. Tem um preço lá de cima, tem o lá de baixo, entendeu? Entendi. Não, são vários pacotes com preços diferentes. diferenciados. Justamente, vários com preços diferentes. Mas todos resolvem o problema. Com certeza. É isso aí. Tem também umas fotos aí. O cara é global, viu, Alonso? O cara é global, então eu vou pedir pro Zeca aí. Zeca, dá para soltar as fotos aí ou tem que ser depois? Tem umas fotos aí. Vai dizendo quem são essas pessoas aí. Cláudia Abreu, né? Cláudia Abreu. Estive lá na Globo, né? Certo. Vai falando. Pode passando aí, Zeca. Foi o Marreta. Jesus. Já pensou, hein? Marreta aí, Alonso? Deve ser. Vera Holtz, tem até uma história aí que eu fui chamado assim na urgência, que eu trabalhava num clube, tinha
um espaço dentro de um clube. Então a Globo me pegou lá na urgência para acudir a Vera Holtz. Foi mesmo, cara. Porque senão ela não gravava. Ela... Você dá o tratamento de choque também, né? Não seria assim... Não, com certeza, dou sim. Seria assim a última cena da novela, né? E como também eu já atendi ali o Marcos... Pode passando as fotos, Marcos Frota, né? E aí eu fui aí me indicaram para atender a Vera Holtz. Isso aí é a família Grace, Isso né? aí é a família Grace. Lá em Nova York. Ah, ok. Entendeu? Pode ir rodando. Isso aí é... Eu me esqueci agora o nome. Não tem problema. Pula porque é global. É global. Os internautas vão lembrar. Rita Guedes, né? Ok. Pode ir passando, Zeca. É o Tarcisinho. Tarciso Filho. É o Sandro Rocha. Sandro Rocha. É o Edmundo. É o Carlos Alberto. Marcos Frota. Uma turma boa aí, seus clientes. Nicole Baus. É uma turma boa, hein, Alonso? Vê que o cara não é fraco não, né? Galera ali, entendeu? Pô, galerinha boa. É uma galera boa que ele atende. E os próximos, você vai botar nessas fotos aí, vai ser a minha foto com você, Alonso lá na Bahia, porque você tem que dar pelo menos fazer certeza, algo né? aí para desestressar Alonso, quando ele chegar naquele dia do estresse, que é o final de mês, que tem que fazer o fechamento, tá estressado, né, Alonso? Então vai chegar e fazer o tratamento. E lembrando também da nossa técnica, tá? Zeca e Marcelo também vai fazer esse tratamento junto com você. Mas você citou, eu gosto sempre de fazer referências às pessoas que a gente cita aqui, e a gente citou muito a família Grace, né, aí, né? E a gente não pode deixar de falar na família Grace e lembrar que o jiu-jitsu chegou aqui para o Brasil, né? Ele veio através de Mitsu Maeda em 1904 aqui no Brasil, né? Ele era oriundo lá da Academia Kodokan, né? Mas o jiu-jitsu realmente ficou conhecido aqui no Brasil por causa de Carlos Gracie e Hélio Gracie, né? Estados Unidos também. A gente não poderia deixar de fazer referência a Carlos Gracie e Hélio Gracie, né? Claro que Enzo é um grande nome, né, da atualidade, mas Carlos e Hélio foi que realmente deram o pontapé inicial. Então, reverência aos nossos mestres aí do jiu-jitsu, né, e um beijo grande aí para a família Gracie. Mas vamos, que tem aí mais aí a pergunta aí que o Zé responde aí. Olha, tem perguntas aí, só para lembrar, gente, o nosso episódio anterior, nós divulgamos aí os nossos contatos e também vai estar aí disponível aí os nossos contatos para que vocês entrem em contato com a gente durante a semana. Vocês vão mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, inclusive as perguntas também para o nosso amigo Rosival Lopes, que vai estar geralmente com a gente aqui, fazendo esse podcast, sempre aqui de uma forma esclarecedora, né, para os nossos internautas. E eu queria dizer o seguinte: recebemos 36 perguntas na semana passada, Alonso, do programa passado, enviaram para nossas redes sociais e telefone, WhatsApp, e eu separei, não dava para responder 36 perguntas, porque senão ia ser 1 hora de programa só para responder. Não é dizendo que você aí do outro lado da telinha não precisa de resposta. Estou falando que a gente precisa levar outras informações aqui durante o programa, então eu separei só 2 nesse episódio, e a gente vai aí para o Pergunta que o Zé Responde. E a primeira pergunta aí, Zeca, pode soltar aí na telinha. Não sei se está todo mundo dando para ver aí, tá enxergando aí, tá enxergando aí, ô Alonso, você? É isso, então vamos lá. A primeira pergunta, tá? Vem lá de... na realidade, esse aí, ele é Juarez Costa, lá de São Paulo, tá, Alonso? Lá de Campinas. E eu queria que o Alonso, como eu sei que o Alonso desce o cajado em algumas coisas, e me parece que a pergunta dele cheira a fraude, né? Então vamos lá. Ele diz o seguinte: fizemos um plano para minha mãe
que tem 71 anos, da Unimed, eu não vou citar aqui qual é a Unimed, e depois de alguns meses descobrimos dificuldades em atendimento e autorização. Já fizemos denúncias à ANS por não conseguir atendimento. Até o momento, nada foi resolvido. O que fazer? Vamos lá, Alonso. O cara é de São Paulo, foi feita uma Unimed para ele, para a mãe dele, de outro estado. E aí, quer responder essa ou quer que eu sente a marreta do lado de cá? Pode ajudar, vamos lá. Bom, isso aí, na verdade, é muito complicado porque, assim, tem que analisar cada caso. O que eu vejo, às vezes, é o cliente também, assim, ele faz algo que ele sabe que está errado, mas ele vai fazer e depois ele vai terceirizar a culpa. Então, fica difícil, nesse contexto, botar um culpado, né? Porque o cliente que se preza, se ele não tem confiança no corretor, se é a primeira compra, se é algo duvidoso, ele tem que fazer o quê? Ler o contrato. O contrato ele vai ser bem claro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que se a gente só olhar a rede de atendimento, que ele falou que estou com dificuldade de atendimento, também é contrato, porque tudo que é rede credenciada, ela pode ser alterada. Claro que a necessidade de uma comunicação prévia, de uma comunicação mais clara do corretor também com o seu cliente, então tem que ver se não houve alteração. Se esse é um problema de fazer tabela de fora, se for o caso, porque, por exemplo, a Unimed local, que aquele preço é mais caro, só que aí o cara oferece uma Unimed de fora e fala, não, mas o atendimento é nacional, você vai ter aí. Não, mas é diferente, porque às vezes quando você faz uma Unimed de fora, é nacional, mas para urgência e emergência. Não é todos os atendimentos. É o que acontece também hoje na Apivida. Mas o atendimento é toda a rede própria. Não é sempre assim. Tem que olhar o contrato. Não está todas as redes lá, principalmente as que estão entrando em fusão ainda. Então tem toda essa questão. Agora, para o final, na reclamação dele, primeiro é exaurir todas as etapas, né? Ver com o corretor o que aconteceu, fazer na ouvidoria pela operadora, por e-mail, e depois vai para a ANS. E se a ANS não resolver de fato, o que eu acho muito difícil, porque a ANS, como algo regulador, ela vai chegar lá, cutucar a operadora e falar, ó, operadora, tem uma reclamação que resolva, você tem um prazo. E é interessante que a operadora resolva, porque senão a pontuação dela desce. Então, por isso que eles odeiam reclamação na ANS, odeiam a NIP, por exemplo. E caso isso não se resolva, ele vai ter que ir para a esfera jurídica, né? Contratar um advogado com especialista na saúde para poder dar uma olhada. Mas só o fato de ele ter feito com uma pessoa de 71 anos já é um milagre, porque hoje são poucas tabelas para a operadora. Mas tem que exaurir aí todas as etapas, viu? É delicado. Perfeito, perfeito. É analisar os dois lados da moeda, né? Mas, no geral, a grosso modo, eu sempre oriento a você aí, cliente, né? Para que não dê nada errado, né, para o futuro de qualquer negócio que você faça na área da saúde suplementar, opte pelos planos de saúde da sua região. Por exemplo, ele citou que a Unimed era de outro estado, né? Então, a gente sabe que há invasões diárias, principalmente das Unimeds, né? E muitas vezes clientes que têm grandes problemas com relação ao atendimento. Então eu deixo claro a você, faz a tua Unimed local, né? Se você mora no Rio, faz a Unimed Rio, né? Se você mora em São Paulo, faz a FESP. Se mora na Bahia, faz que Unimed, Alonso? Aqui na Bahia, ela tem diferentes dependendo da região. Certo. Tem a de Salvador, tem a de Feira, mas cai para cá, Unimed CNU. Então, o interessante, se você mora em Salvador, faz Unimed Salvador, concorda? Né? Então, eu acho que a busca hoje do preço, você pode pagar um preço bem mais caro lá na frente. Então, é ficar atento. Então, independente dos lados, quem está certo e quem está errado, então, quando se cheira a fraude, com certeza vai ter um problema, né, Rosivaldo, no futuro. Então, é sempre fazer qualquer tipo de negócio buscando o lado certo da coisa.
Tá? Então deixa essa orientação aí para Juarez, um beijo grande aí, Juarez, para sua mamãe aí em São Paulo, em Campinas, tá? E lembrando que a gente vai estar trazendo também outras pessoas aí, inclusive de Campinas, nos próximos episódios, não vou falar o nome, mas está sendo negociado aí essa vinda aí para o nosso podcast. Um beijo grande aí para a turma de Campinas, para São Paulo, estado aí também. Tem outra pergunta também, essa aí veio de um corretor, tá, Alonso? Vamos lá. Veio de André Silva, Brasília. Ele não fala aqui qual é a corretora dele, mas vamos lá, vamos entender um pouquinho qual o questionamento aí, qual a pergunta do André, e eu deixo a primeira resposta aí a ser feita aí pelo nosso querido Alonso da ALS Planos da Bahia. José, o que fazer para mudar a questão de estorno, desconto, aplicado pelas operadoras de planos de saúde ao corretor por uma desistência do cliente antes de 6 meses? Permanência mínima do cliente no plano. E às vezes os clientes desistem sem nenhuma justificativa e o corretor muitas das vezes não tem nada a ver com isso e ele fez o seu trabalho certinho. Vamos lá, Alonso. Encara aí essa. Ele quer saber sobre o estorno, né? O que fazer aí, qual é a mobilização que a gente pode fazer com relação ao estorno. Eu sei que tem várias nuances aí, mas para o cara hoje que faz tudo certo, o que é que você acha? Você acha que isso é justo, não é justo? Olha, não parece ser justo, mas é aquela história, a operadora ela nunca vai perder, né? Então a ordem ela vem de cima para baixo. O que aconteceu ao longo do tempo é que, de modo geral, acredito que boa parte dos corretores, eu não posso generalizar, não fazem o trabalho correto, que é o acompanhamento do cliente. Primeiro, é o filtro que é muito interessante, você entender a capacidade de pagamento do cliente, qual é o plano realmente que ele precisa. Tem gente que bota um plano nacional sem necessidade. O cliente, eu quero nacional, mas por que você precisa de nacional? Vamos entender. Então, esse processo ele precisa ser feito muito detalhado. E isso aconteceu porque as operadoras estão olhando que a taxa de inadimplência é muito alta. O cara entra com um plano de R$200, R$300 e faz 1.000, 2.000 de procedimento e abandona. Então, foi um mecanismo para que ela forçasse o corretor a trabalhar mais esse cliente. Então, ao mesmo tempo que não parece ser justo para o corretor, que se ele faz o trabalho 100% correto, não está no controle dele, mas também não parece ser justo para a saúde da carteira da operadora. E tem penalizado muito nessas inadimplências e os cancelamentos com menos de 6 meses, entendeu? Então, não tem o que fazer, não. É cada vez mais melhorar o seu trabalho com o seu cliente para que você possa manter ele mais saudável na carteira, fazer um filtro mais detalhado dessa capacidade financeira. É uma pergunta que eu sempre falo, quanto é que você pode pagar? Quanto é que a sua capacidade financeira te determina? Então, a pergunta é essencial para fazer o trabalho, mas não tem jeito, viu? As restrições vão vir cada vez mais pesadas para o plano de saúde nessas fases de fraudes que estão acontecendo, viu? Eu tenho uma visão, depois você pode até ter uma réplica sobre a minha resposta ao André Silva. E você, Alonso, depois pode ter essa réplica aí, mas eu entendo o seguinte, vamos lá, o cara, estou falando do profissional que trabalhou certo, tá, gente? O cara que fez tudo certinho, que foi lá, ele de sol a sol, ele está na rua, ele é um cara que não tem salário no final do mês, ele é quem faz o seu salário, então ele mata um leão todos os dias para estar na rua. Então, a gente precisa analisar, como eu já fui gestor de operadoras, já fui também de administradoras e corretoras, então eu conheço muito bem esse cenário da saúde suplementar, como executivo há quase 30 anos, então eu enxergo o seguinte, eu estou falando do grande profissional, tá? Que é o cara que fez tudo certo. Você é operadora, vocês precisam analisar caso a caso, vocês precisam entender que esses profissionais
precisam ser valorizados até nestes momentos aonde é imputado a ele uma pena que ele não tem culpa. Então, eu enxergo que, como eu disse, eu enxergo os bastidores hoje da saúde suplementar. E eu sei que tem gordura para gastar, como vocês gastam, operadoras, com muitas coisas desnecessárias, a administradora de benefício também, e existe imagem de comissionamento entre a administradora e a operadora. Eu queria pedir a vocês que vocês tivessem um olhar carinhoso e criterioso para esses casos de estorno, onde o profissional, esse profissional que fez tudo certinho, trabalhou certo, e o cliente, por algum motivo, menos de 3 meses, 6 meses, desistiu da sua compra. E que isso não seja penalizado, esse profissional, porque o que acontece? Entendo que a galinha dos ovos de ouro é a operadora, entendo que existem custos, mas esses custos podem ser diluídos na administradora e na corretora, porque na realidade esses caras são o atravessador do produto para o cliente e o corretor, porque o grande profissional é o corretor nesse caso. É ele que leva o produto até você, aí na sua casa. Então, acima dele tem 2 intermediários, que para mim são atravessadores, que está aqui uma administradora de benefício, está aqui uma corretora, e na hora que dá um AM, o desconto vai só para o corretor. Todo mundo ganha dinheiro. Agora, na hora de descontar, fica para o corretor. Ou então você, administradora de benefício, ou você, corretora, divida. Bote meio a meio essa conta, porque se não é problema do profissional de saúde, né, você também poderia dividir essa conta e não deixar esse peso aí para o corretor. Então, André Silva, de Brasília, esse é o meu pensamento. E, Alonso, você fez a sua resposta. Você quer fazer alguma consideração sobre essa questão ou está tudo respondido? A consideração é que falta, eu acho que um equilíbrio da parte da operadora. A gente entende os dois lados, que o corretor que faz seu trabalho quer receber 100% e a operadora acaba penalizando o bom por causa dos ruins. Mas se a gente entrar no equilíbrio, fica legal. Um exemplo, ao invés, o que é o perverso na lei do estorno? É que se o cliente ele vai pagando 2, 3, 4, aí lá na frente eu devolvo. Eu começo a devolver o dinheiro. Isso é perverso. Eu poderia pelo menos receber só o que já foi pago. Se eu fraciono mais a minha comissão, então o que ele não pagar para frente eu perco. O pior é que eu devolvo o que eu já recebi. E eu acho isso muito perverso. Lá quando eu comentei no começo sobre o administrativo, que algumas operadoras colocam, qual que é a perversidade do administrativo? Não é você penalizar o corretor parcialmente, mas você não paga nada. Você coloca uma empresa lá de 100 funcionários, um boleto de 20 mil, e aí por causa de um erro ele não te paga nada. Só que a empresa ativa, a empresa começa a usar o plano de saúde e paga seus boletos em dia. Mas ele justifica que você errou um pelinho e não lhe paga nada. Então, infelizmente, há uma mão muito pesada na operadora que ela poderia balancear e ter mais coragem de cancelar código de pessoas que realmente não trazem resultado. Aquele cara que não traz pouco, tem uma inadimplência baixa, tem sinistralidade alta, não dá foco no produto. Então, ele acaba não limpando também essa carteira e aí os bons vai pagando pelos ruins. Um equilíbrio aí seria o fundamental. Então, você está coberto de razão. É isso aí. No Pergunta que o Zé Responde de hoje, tem uma pergunta aqui no presencial, tá? Rosival Lopes, você disse que tinha uma pergunta para Alonso. Na verdade, não é uma pergunta, não. Uhum. É um caso até que aconteceu comigo, entendeu? Que eu fiz um plano de saúde, né? Aí já fiquei alguns anos, né? Mas isso tudo como pessoa física. Mas antigamente, né, alguns anos atrás, a pessoa física era só parar de pagar que cancelava o plano, entendeu?
Mas isso na minha cabeça era assim, entendeu? Mas só que o corretor não falou que mudou, né? Que tinha que telefonar para lá, para avisar que vai cancelar, tudo mais. Para mim, era só chegar, parar de pagar, que estava tudo bem, né? Aí, quer dizer, eu viajei para os Estados Unidos com a família e deixei de pagar, naturalmente, que eu já fiz planos antes, né? Eu já sabia que era assim, mas foi alguns anos atrás, né? Sabia que era assim, mas só que mudou a lei, né? E não me avisaram nada. Claro, eu tinha que ler, de repente, o contrato e tudo mais, mas eu também não li. Mas agora estou até na justiça também, entendeu? Porque eu deixei de pagar o plano, entendeu? Isso que aconteceu comigo na Unimed. Você entendeu aí a Unimed. questão de Rosival, ou Alonso? Ele não foi informado pelo... Entendi sim, perfeitamente. Foi uma má formação do corretor e também não orientar ele de uma maneira correta. E o que acontece com essa penalização do fechamento? Às vezes tem contratos que não têm fidelidade, mas exigem que você pague o que esteja em aberto para que você possa findar o contrato. Porque basicamente a lei ela diz que ainda tem que continuar o atendimento por alguns dias, mesmo você estando inadimplente. Nas administradoras esse prazo é menor, que chega a ser entre 4 a 10, 15 dias, não é muito, né? Você, de pronto, praticamente você vai ter o plano suspenso, mas ainda vai ficar inadimplência. Nos planos direto, esse prazo pode estender até 59 dias, de você inadimplente antes que cancele. Então, a operadora exige esse pagamento, porque tipo assim, poxa, o cara ficou inadimplente, pôde usar o plano de saúde e depois esperou cancelar e até às vezes usou nesse prazo e também não me pagou. Então, esse é o papel do corretor, mais uma vez, porque as operadoras vêm penalizando os corretores que falam, poxa, vocês são pagos, e na minha opinião, muito bem pagos, para fazer um serviço que às vezes não está sendo prestado. Então, eles vêm puxando cada vez mais, mas infelizmente na ponta é o beneficiário que é lesado, porque numa dessa o corretor some, não atende mais, ele não vai ajudar agora o nosso irmão Joseval lá na justiça, não vai dar um depoimento, não vai fazer nada, né? Ele vai ficar, infelizmente, com um problema 100% para ele. É isso aí, esse aí foi o Pergunta que o Zé Responde, que hoje foi atípico. Pergunta que Alonso responde. Não é isso, Alonso? Então vamos nas considerações finais, né, dos dois participantes. E primeiro, nas considerações finais, vocês têm aí 2 minutos cada um, né, para fazer uma breve consideração de tudo aí, chamar os seus clientes aí, né, para ser divulgado aí os seus serviços, né? Então tá aberto aí. E na primeira consideração final aí vai o nosso amigo Rosival, terapeuta aí, Rosival Lopes. Aí suas considerações finais aí, Rosival. Pô, eu tenho aqui a agradecer, tá? Principalmente você aqui, meu grande amigo aí, José. Bom, e galera, eu tô com um tratamento muito bom aí para postura, que vê assim um resultado imediato, sabe? De acupuntura, quiropraxia e massoterapia. E pode me contactar que vocês vão ter esse resultado que eu garanto. Tá? Que 99% de dores na coluna é postura errada. E também é o LER, são lesões de esforço repetitivo. Aqueles esforços, sabe, que vocês têm no dia a dia. Tá? E eu agradeço muito a vocês aí. Eu gostei muito. É isso aí, Rosival Lopes, o mago aí, com as mãos aí, né, Rosivaldo? E para você aí que é cidadão comum, como eu, né, tá aí um grande profissional aqui no Rio de Janeiro que vai atender, né, em home office, né, vai atender na residência, isso, não é isso? Eu levo o material todo, eu levo a cama, levo tudo. Leva até a cama? Levo. Vai levar uma cama para atender a minha esposa, fica meio difícil, não fica? Não, é tudo profissional. Como um bom baiano. Eu vou dizer que eu sou baiano porque a minha filha é baiana, então eu já tirei meu green card na Bahia. E se ele falasse isso pra mim, eu ia falar lá ele. Eu levo tudo, levo... Não, mas a gente tá brincando, mas a gente sabe do profissionalismo. Você leva ultrassom, leva ultrassom, até ultrassom? Eu levo ultrassom, o TENS, as minhas agulhas, tudo descartáveis.
Tá? É um trabalho bem legal, bem bacana, que vê o resultado rápido. Eu tiro pessoas de crises, de coluna. É muito bom, meu trabalho é muito bom. É isso aí, tem que valorizar. Gostei disso. Meu trabalho é muito bom. Se a gente não acredita na gente, quem vai acreditar? É verdade, é 35 anos de profissão, desde 88. É isso aí. Agora vamos para as considerações finais aí do meu amigo Tauan Alonso, da ALS Planos de Saúde lá da Bahia. Aí, meu amigo, tá contigo aí as considerações finais. Primeiramente, agradecer, Luan Giato, por esse convite, estar com pessoas aí sensacionais nas suas categorias. Como o Rosival falou, eu sou desde 88, eu nasci em 89, eu não tinha nem nascido, o cara já tinha começado sua atividade aí, como você também, José. Então isso aí para mim é muito importante, estar com players de mercados aí muito importantes. E o nosso trabalho é esse, nosso trabalho a gente vem de formiguinha, a gente tem um trabalho muito raizado nas regras contratuais para que o aprendiz, o emergente ali no plano de saúde entenda esse processo. A gente tem um manual de vendas, de regras, como que ele começa, tem treinamento. Então, você que está começando aí com o plano de saúde, pode contar com a gente, seguir nas redes sociais, participar da nossa lista de transmissão. Conte conosco, não só para planos diversos na Bahia que você precisar, mas também a Apivida, somos especialistas em Apivida, toda a praça que tem Apivida pode contar com a gente aí para o suporte, para a venda, para a orientação. Vai ser um prazer poder agregar com vocês. E muito obrigado aí, prosperidade a todos os corretores aí de plano de saúde, de imóveis, para vocês aí, novamente, Roseval e José Carlos, que Deus abençoe vocês grandemente. E tamo junto, conte com a gente. Anotem meu WhatsApp aí, mandem aí o direct assim que precisar, o DDD é 71 992882008. Contem comigo, tamo junto. É isso aí, vai ficar também na legenda aí, tá? Todo o endereço de vocês, tá? O endereço eletrônico, o WhatsApp aí de vocês, para que realmente isso seja bem divulgado, tanto no Instagram como no YouTube e outras redes sociais aí pelo Brasil, né, gente? E eu quero só fazer uma pequena correção, que eu não gosto de esquecer dos meus amigos, né? Aí, eu falei da MKF7 aí, de marketing, né, Zeca? Que o Zeca colocou aí o template dele, a turma de marketing, mas eu esqueci de falar, cara, no Felipe Correia, né, e no Kepler Palhano, né, esses dois caras, eu falei no Kepler e não falei do Felipe Correia, né, que é o outro sócio da MKF7, Marketing Digital, e esses caras aí, olha, cara, são de São Paulo, tá, Alonso? Esses caras são tremendos também, como a turma aí do Alonso aí, também é tremenda. Eu quero também fazer uma referência aqui à turma da Estúdio Z, né? O Estúdio Z que a gente está aqui no Rio de Janeiro, essa estrutura magnífica aí, um beijo Zeca no coração, um beijo aí Marcelo, e vocês aí vai ficar também o contato aí do Estúdio Z, para quando vocês quiserem fazer um trabalho aqui de podcast, vem para cá que o ambiente é agradável, parece que a gente está em casa, né? E sem contar que os caras são super profissionais. Alonso tá lá da Bahia, né? Nós estamos aqui com o Rosival e parece até que a gente está numa mesa redonda, né? Graças à parte técnica aí de vocês. E lembrando da MKF7, esses caras aí estão fazendo um grande trabalho aí a nível de São Paulo e Brasil, né? Kepler Palhano foi um dos grandes profissionais da área de saúde, porque muitas vezes em marketing, né, a gente pede uma coisa e parece que o cara faz outra. Ele não entende o nosso segmento, ele se forma para ele. Ele não quer ouvir o cliente que está do outro lado. Então o Kepler é um cara do nosso segmento há muitos anos no mercado, é um carioca que virou paulistano, né? Misturou aí e fazendo um grande trabalho para grandes operadoras, administradoras e corretoras lá em São Paulo. Então um beijo grande aí para o Kepler, para o Felipe. E eu quero dizer a vocês, gente, que estou encerrando aqui com dor no coração, porque eu queria conversar muito mais aí com vocês. Alonso aí, esse cara aí fenomenal, como diz aqui o carioca, né? Esse cara tremendo, lá na Bahia é um cara porreta,
né? Um cara tremendo, um grande profissional na área de plano de saúde. E isso eu fico feliz, né, por mais de 30 anos de mercado e ver que está surgindo novas caras, está surgindo novos profissionais com um conceito correto de fazer o que é certo. E isso é muito importante. Outra coisa, viu? Hoje, plano de saúde, o profissional vende para todo o Brasil, porque hoje tudo é digital, né? Não precisa mais do atendimento presencial. Então, você vai pegar aí o contato do Alonso, que vai estar aí no nosso rodapé, e vai ligar para o Alonso quando você quiser fazer um plano de saúde em qualquer parte do Brasil, tá? E do outro lado aqui o nosso Rosival Lopes também, esse cara tremendo, né? É o 4-em-1 hoje, né? No Rio de Janeiro, na terapia, e isso é muito importante hoje. A gente ter referência muito diferenciais aí, dos nossos clientes, né? Porque quem fala da gente são os nossos clientes, são os nossos parceiros, e é muito bom ter você aqui, cara. Foi tremendo, obrigado, foi enriquecedor. Eu acho que todos os internautas, nossos ouvintes aí, vão realmente saborear, né, e degustar esse episódio, porque tem muita coisa aí que vai ser muito interessante para todos aí, né? Principalmente na área de planos de saúde, né? Por tudo aí que foi comentado, tudo que foi falado aí pelo nosso amigo Alonso, Tauan Alonso, lá da Bahia, da ALS Corretora de Planos de Saúde, e do nosso amigo aqui, Rosival Lopes, né, o mago aí com as mãos aí, e dizendo o seguinte, que nos próprios episódios nós vamos ter aí uma turma boa aí da Exmed, lá de Pernambuco, de Recife. Haroldo vai estar aqui com a gente. Um beijo grande, Haroldo. Você vai estar aqui na próxima sexta-feira aqui com a gente. E aqui presencialmente nós vamos ter a Lana Carvalho, uma grande mulher, uma grande profissional do mercado carioca. Então, gente, eu queria deixar só uma pequena mensagem. Eu costumo dizer que os grandes profissionais não existe o ego, né? Você percebe tanto nas falas de Alonso como nas falas de Rosival, né? A brandura que é colocada as coisas. E eu digo, quando a gente diminui o ego, se eleva o profissional, né? Então, menos arrogância, menos prepotência, né? E mais serviço prestado, que é isso que você aí do outro lado da telinha precisa. Esse foi mais um episódio aí da Saúde Brasil, o podcast que virou agora internacional. É isso aí? Um beijo grande, Alonso, toda a técnica aí que está por trás aí do Alonso aí na Bahia. Um beijo grande aí para todos os baianos. E um beijo grande aqui para o nosso amigo Rosival. E em breve nós estamos juntos aí. Podcast Saúde Brasil, informação de qualidade sem filtro.